Destaque final, professor Marco Antônio Villa. É um perigo misturar militar e política. A história da República é a história, grande parte dela, da participação dos militares na política. Durante o Império, a participação dos militares na política se dava sob a égide civil. Duque de Caxias, por exemplo, chegou a chefiar 2 gabinetes, mas havia sempre um governo civil. Mesmo durante a Guerra do Paraguai, o ministro da Armada, como era chamada a Marinha, tivemos ministros civis. 2/3 dos ministros da Marinha ou do Exército, que era chamado da Guerra na época, foram civis durante o segundo reinado. 2/3. Quem inaugura a participação de militares na política como corporação, diferente, portanto, do segundo reinado de Dom Pedro II, entre 1840 e 1889, tem 2 militares nesse período que são muito importantes, a participação do general Osório, né, a Marquês de Herval, né, e Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias tal. Mas quando vem a República, em 1889, aí nossos 2 primeiros governos são governos militares, de Deodoro da Fonseca até 1891 e de Floriano Peixoto até 1894, né? Lembrando que Deodoro deu um golpe de Estado, fechou o Congresso, que foi reaberto 20 dias depois num contragolpe liderado pela Marinha e que coloca no governo o vice-presidente da República, Floriano Peixoto. No século XX, ainda durante a Primeira República, Hermes da Fonseca foi eleito presidente da República em 1910, na célebre campanha que teve como opositor o Rui Barbosa. E a participação dos militares na política marcou toda a República Velha, ou como presidentes, foram 3 presidentes militares, ou em rebeliões, como as rebeliões, especialmente as rebeliões tenentistas da década de 20, 1922, 24, e depois a Coluna Prestes, até 1927. Quando veio em 1930, apesar de ser uma revolução sob liderança civil de Getúlio Vargas, a presença militar é dominante nos principais cargos do Estado e não a participação política, especialmente dos jovens oficiais chamados à época de tenentistas, entre aspas. Nem necessariamente todos eram tenentes, mas era uma espécie de explicação sociológica da jovem oficialidade e o seu interesse, segundo a sua leitura e sua visão de mundo, de modernizar o Brasil. E os militares tiveram, durante os 15 anos do governo Vargas, até 1945, uma participação muito grande na política brasileira, tanto que, quando tem eleições a 2 de dezembro de 1945, após a queda de Vargas, a 29 de outubro daquele ano, os 2 principais candidatos eram militares, o Marechal Eurico Gaspar Dutra e o Brigadeiro Eduardo Gomes. Venceu foi o Dutra e governa o Brasil até janeiro de 1951. Depois, na eleição de 50, temos outra vez a participação militar com o brigadeiro, novamente, o brigadeiro Eduardo Gomes, que foi derrotado por Getúlio Vargas. Em 55, quando Juscelino Kubitschek vence as eleições, seu principal adversário era um militar, Juarez Távora, o Marechal Juarez Távora. Em 60, o principal adversário do candidato vencedor, Jânio Quadros, era um militar, o Marechal Lott. E o regime militar nem precisa dizer os 5 presidentes militares. Esse processo se extinguiu com o fim do regime militar em março de 1985. E durante 34 anos, aproximadamente, 33, 34 anos, a participação militar na cena política foi muito pequena. Ela foi retomada com o governo Jair Bolsonaro. Na verdade, um pouco antes, já desde o processo eleitoral de 2018, você já tem essa questão presente. E aí é um problema, precisa tomar muito cuidado de misturar uma instituição permanente, as Forças Armadas, com algo que muda no decorrer do tempo, né? Que é a ação política. A participação dos militares da reserva não há problema nenhum. A questão é quando você tem militares da ativa participando da política. O governo Castelo Branco enfrentou essa questão com muita coragem. O Castelo Branco foi presidente do Brasil entre 1964 e 1967, quando mudou a legislação militar e impediu uma questão absurda que havia, que o militar se candidatava, por exemplo, exercia um cargo ou derrotado, retornava às Forças Armadas. Alguns casos, eles passavam no cargo de general décadas. O Cordeiro de Farias é um desses mais exemplos, que governou inclusive o Rio Grande do Sul como interventor e depois governou Pernambuco como governador eleito e tal. Então ele mudou, acabou. Você tem que ficar poucos anos em cada postos, etc. tal. Foi criando uma legislação que impediu essa figura do caudilho militar.
Agora, a questão atual que se coloca, e nos últimos dias, semanas, essa questão esteve muito presente, da questão dos militares na política. Nessa história, tomar muito cuidado, porque se você liga a participação do militar na política com a instituição que inclusive cresceu valorativamente durante esses 34 anos longe da política, se transformando quase que numa referência de moralidade, de respeito à coisa pública, as Forças Armadas, vai começando a ter uma avaliação mais negativa. Então tem de separar as duas coisas. E o general Eduardo Vilas Boas, ainda quando comandante do Exército o ano passado, fez questão de deixar isso muito claro em uma das suas declarações. Uma coisa é as Forças Armadas, outra coisa é a ação individual, não corporativa, dos militares na política.